Até falando essa questão da informalidade, muitas vezes com o fornecedor, na escolha ou na manutenção desse fornecedor, aí não tem dúvida da informalidade, do amadorismo que as pequenas empresas têm na hora de contratar pessoas, né, e gerir essas pessoas. É muito comum você contratar alguém que é da sua confiança, uma pessoa que você considera às vezes um bom amigo ou algum familiar, e você sequer se presta a verificar o que a pessoa pode realmente ser útil na empresa, a te ajudar, e coloca ela para dentro. O problema disso é o depois, né? A pessoa não atender suas expectativas e ficar sempre uma situação chata na hora de você cobrar alguma atividade, você pode chatear alguém que não consegue separar essa relação profissional que vocês deveriam ter, né? É que não existe avaliação de competências nessas horas, né? O empresário, e até mesmo por desconhecimento dele, né? Ele desconhece de processos de RH, de processos de gerenciais de profissionais. Então ele contrata muito mais por confiança do que competência. Acontece muito na parte financeira. Normalmente quem cuida do financeiro da empresa dele ou é a mulher, ou é o esposo, ou é o filho, ou é o irmão. Por quê? Porque não é de confiança. Mas ele não tem a competência, entendeu? Ele tem a confiança, mas não tem a competência. E outra, né, gente? O empresário ele precisa entender que hoje ele delarga, né, a operação para esse colaborador, e outra, ele delega a responsabilidade do sucesso da empresa dele para o colaborador. Eu ia até falar uma coisa em cima disso, Alan, que eu acho que é até pior do que tu está falando, é porque ele contrata, porque como todo conhecimento está com ele não consegue delegar as tarefas. Eu acho que é pior até do que o delargar, porque no final das contas o conhecimento todo do negócio está com ele. E assim, e não tem sistema, não tem processo, não tem nada. Se acontece alguma coisa com essa pessoa, se essa pessoa passa mal, vai para um hospital, tem que ficar um dia no hospital, ele é capaz de falar, não, eu não vou ficar no hospital, eu preciso trabalhar porque senão a empresa não vai para frente. Não tira férias, né? Passa de segunda a domingo trabalhando na empresa, né? Ou de, como fala, né? De domingo a domingo, né? Não de segunda a domingo, mas fica trabalhando na empresa o tempo todo. E assim, ele não consegue tirar peso da carga dele, inclusive para pensar estrategicamente, porque ele está o tempo todo. É aquela pessoa que fala, o dia deveria ter mais do que 24 horas. Né? Na verdade, são dois cenários, eu acho, assim. Os dois são igualmente horríveis, o que você falou e o que o Adriano falou. Provavelmente, o cenário que o Adriano está falando, e que, cara, acontece demais, é o que antecede ao que você falou. Eu acho que no começo... além do medo de contratar, né? Um medo de, nossa, vou ter um custo a mais, não sei fazer isso, é difícil. Ele olha o colaborador como um custo, né? Não como um investimento. Como um custo, né? Então, no começo, o cara segura tudo. De varrer o chão até fazer as parcerias, ou não faz parcerias estratégicas, né? Porque ele não está empreendendo no negócio, mas fazer as compras, fazer a venda propriamente dita, ele segura tudo. Até que chega uma hora que ele fala, vou ter que contratar. E aí ele coloca pessoas de confiança para fazer o que ele o que deveria fazer. Até uma questão que tem muito a ver com isso, assim, e isso para a gente aqui na Line Instituto é algo tão forte que nessa última reunião nossa de planejamento estratégico do ano de 2020, a gente incluiu um valor na nossa empresa, a gente já tinha 4 valores na nossa empresa, e a gente incluiu o valor do profissionalismo. Profissionalismo em tudo, deveria ser em tudo. Profissionalismo é na tratativa de um colaborador com outro, é na contratação de um outro colaborador, é na contratação de fornecedores, né? E na realidade, se você for ver, boa parte de todos esses problemas que a gente está falando aqui é decorrente de uma empresa madura, uma empresa que o cara faz as coisas muito na aventura, no feeling. Vou dar um exemplo aqui, ó. A maior parte dos empresários que eu atendi, eles culpavam a equipe, né? A minha equipe é desmotivada, minha equipe não se compromete. Eu falei, tá, mas quantos treinamentos você já fez com a sua equipe? Como é que você contratou esse colaborador? Não, os caras estavam precisando de emprego, eu dei emprego para eles. Porque o empresário, ele vai lá, ele coloca um anúncio, né, dando um exemplo do restaurante. preciso de auxiliar de cozinha, ou preciso de garçom. Vamos pegar o exemplo do garçom, que é muito comum, né? Contrata esse garçom. Aí chega um coitado lá, desempregado, desesperado, precisando colocar leite para dentro de casa, ele nunca foi garçom na vida. Mas na entrevista ele é o melhor garçom da vida dele. Não, amigo, já trabalhei muitos anos de garçom, nunca trabalhei garçom. Não. Aí, e outro problema, né? Porque o empresário, na hora de contratar, gente, vassoura nova varre bem. Então, o cara que está precisando de emprego, ele fala que faz tudo. E o cara que está precisando de um empregado, ele tipo, é tua minha salvação. Pronto, não fico mais nem um dia sem esse colaborador, te contratei.
E ele, se deixar, ele já coloca até no mesmo dia o cara para trabalhar, sem assinar carteira, sem nada. E outra, aí na entrevista ele fala, olha, aqui o garçom ele tem que limpar a janela, ele tem que varrer o chão, ele tem que limpar a mesa, tal. Tudo, não, doutor, pode deixar, eu faço tudo. Dá 2 semanas o cara não quer mais limpar a janela, aí ele fala, não, mas eu sou garçom, eu tenho que atender cliente, não tenho que limpar a janela. Não, mas eu te contratei. Não lembro. Ou seja, não tem nenhum documento, não tem nenhum um processo, que lá na Line, quando a gente implementa nos clientes, a gente fala que é o POP, né? Procedimento operacional padronizado. Ali, na hora de contratar um amigo, a função é ser garçom, as competências que eu necessito são essas, você sabe fazer isso, você sabe? Então, aqui está o dia a dia, a rotina que você vai fazer aqui dentro, todo garçom aqui, ele limpa os vidros antes de abrir o restaurante, ele arruma as mesas, limpa o chão. Ou seja, e tu tem que assinar, porque tu se compromete com isso. Entendeu? Isso até protege o empregador. Na realidade, é aquela história assim, você concorda? Faz sentido para Jogo você combinado isso é aqui? jogo ganho, né? Porque o combinado não sai caro, então o cara vai olhar, ele está precisando do emprego, é lógico, você não vai colocar no POP coisa absurda ali, mas uma pessoa que está atendendo no caixa, será que é um acúmulo de função, um desvio de função se ela tiver que limpar o balcão que ela fica atrás dele? Eu acredito que não, né? Você manter o ambiente de trabalho. Local de trabalho, né? Mas quando atuava na Justiça do Trabalho, como advogado trabalhista de empresa, era comum ver isso. E até quando eu fui estagiário na 5ª Vara do Trabalho, você vê pedido de acúmulo de função com coisas assim que são absurdas, né? Você, por exemplo, vai levar alguma coisa, você tem que transportar uma coisa e a pessoa pede um acúmulo de função por descarregar também essa coisa, entendeu? Então, se você tem um POP, algo que você combinou com a pessoa antes, isso é sim uma garantia para o empregador, que às vezes negligencia e depois ele vai ter problema trabalhista e vai pagar muito mais caro, né? Porque ele tentou economizar, pegou o que era mais fácil, ele economizou tempo e dinheiro. E aí é o valor dos processos que quando a gente demonstra isso para o empresário, o nome processos, o empresário não, o processo está aqui, eu que sei. Mas aí depois que acontece uma coisa dessa, ele vai valorizar o tal do processo. Na realidade, quando o licenciado ele entra numa empresa, o que ele faz é mostrar para o empresário que, cara, você tem um processo sim. A diferença é que ele não está documentado. Mas, ou cada funcionário dele tem um processo próprio, o que é o que geralmente acontece. E é o mais perigoso. É o mais perigoso. Então, assim, eu contratei o Alan aqui para trabalhar comigo, não expliquei para ele o que tem que fazer, não supervisiono se ele faz como eu gostaria. O Alan tem o processo dele na cabeça dele. Mas tem um processo. Como que eu sei que ele tem mesmo um processo? Como que eu provo que isso é verdade? A hora que ele sair e vier outro, o outro vai fazer de outro jeito. Significa que aquele era o processo do Alan. E esse outro vai vir com o processo próprio. Várias vezes já escutei, né? Cliente falando, eu queria tantos fulano, eu queria tanto ciclano, porque o ciclano é bom. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos usar esse bom do ciclano e vamos replicar para todo mundo. Documenta o que o ciclano faz. Porque isso é valioso, porque quando ele for embora, tu fica com Até porque também todas as empresas, né, que precisam de pessoas extraordinárias para fazer, elas vão pagar muito mais caro por essa mão de obra, né? Ao passo que se você consegue formar essa pessoa, você paga mais barato. Né? É a velha frase, né? Não tenha pessoas extraordinárias e um negócio... Fazendo coisas simples, assim, né? Tem uma empresa extraordinária que dependam de pessoas comuns para fazer algo simples. A chave para isso é você gerenciar, você ter um processo antes, né? Eu queria entrar ainda, voltando um pouquinho sobre o que a gente estava falando aí, a falha na contratação e também essa questão da familiar que a gente falou bastante, mas acontece também muito que o tempo vai passando e num momento inicial talvez aquela pessoa pode ser um pouco mais amadora. Você coloca lá o sobrinho para cuidar do financeiro, coloca lá o tio para cuidar do financeiro, só que é uma pessoa que nunca teve essa capacidade, né? E essa pessoa, ela se acomoda, ela não estuda, e daí no futuro essa empresa cresceu e você precisa de uma pessoa que consiga ter mais noção a respeito disso, e daí você tem uma dificuldade, porque você não consegue tirar essa pessoa daquele local. Então, ela impacta, inclusive, esse problema da contratação, ele é tão prejudicial que ele impacta, inclusive, o futuro da sua empresa, principalmente se ela crescer. O empresário fica na mão do colaborador. Porque daí, depois daí também ele fala assim, como é que eu vou mandar embora o meu sobrinho que, quando eu estava lá no começo do negócio, que eu estava mal, que eu não tinha dinheiro, ele me ajudou.
E agora que eu estou bem, que eu estou por cima, que eu estou ganhando dinheiro, que eu estou crescendo, eu não vou ajudar esse cara. Só que ele funcionário, não se ajudou. Ele não foi atrás de uma estudar, capacitação. Né? Se profissionalizar naquilo, né? Acaba que o empresário fica com medo de soar arrogante, ingrato pelo que aconteceu. E talvez os próprios procedimentos comecem a dar a noção para essa pessoa para onde que ela tem que ir. Porque daí você vai colocando os processos, você vai colocando tudo e vai falando, olha, mas agora a tua responsabilidade vai... Antes era só cuidar do banco, agora não, agora tu vai ter que cuidar do banco, fazer um DRE, agora tu vai ter que cuidar do banco, fazer um DRE, um fluxo de caixa, vai ter que entender um pouco sobre cartão de crédito, sobre juros compostos, porque eu quero trabalhar com isso aqui, sobre empréstimo, então assim, acaba que tem um mundo grande aí de coisas, eu estou falando no financeiro, mas também em todas as áreas, né? Em marketing, em vendas, a gente tem tudo isso aí, né? O visual merchandising, por exemplo, pô, a pessoa foi lá, ela que colocava os produtos, dispunha os produtos dentro da empresa. Depois de um tempo, essa empresa cresceu, ela precisa trabalhar com uma questão muito mais estudada, saber, né, como que se expõe um produto, onde se coloca, os produtos que você quer vender, você coloca de um jeito, os produtos que você não tem interesse de vender, você coloca de outro. Cara, sabe uma coisa que eu acho muito louca, assim? Às vezes você fala isso pro pequeno empresário, olha, a disposição aqui das coisas na sua loja, ela não é a melhor. Na verdade, você poderia aproveitar melhor seu espaço, você poderia conduzir o consumidor dentro da sua loja para comprar aquilo que tem uma margem de lucro maior. E ele fala, isso aí é besteira. Ele acha que é bobagem, não, vai mexer em tudo. Só que o que eu acho muito doido, assim, é que, cara, olha as maiores empresas do mundo. Elas se importam com a cor que vão usar com cheiro, né? Cheiro da loja. A gente tem loja que coloca cheiro porque atrai ali, né? Parece algo bom e tal. Então, você trabalha os sentidos de diversas formas, seja o visual, seja as empresas grandes se ligaram nisso, estão fazendo isso. O Alan chegou a falar um pouquinho a respeito disso no começo, falando a respeito da venda, você acha que só vende produto. Tá mais do que provado, nós estamos no mês de janeiro, né? Acabou há uma semana, acabou a NRF. Né? A NRF é a maior feira de varejo que existe no mundo. Né? Ela é feita em Nova York, todos os meses de janeiro, acho que já está na 105ª edição dela, ou seja, todos os anos, então já faz mais de 100 anos que essa feira tem. É uma feira americana, mas que se tornou uma feira mundial, onde todo mundo vai. E uma das coisas que foi falada é muito a questão da experiência. Você precisa, hoje, o ponto físico, ele precisa trazer uma experiência para o cliente. Porque senão, para que ele vai sair de casa? Se ele tem um acesso através de um celular, se ele tem acesso através de um computador, ele tem acesso de comprar aquele produto, para que ele vai sair de casa para ir para o local se ele não tem uma experiência? Então, acho que isso daí é uma das coisas. Aliás, voltando a uma questão aqui a respeito dos livros, né? Tem um cara aí que é o Paco Underhill, que tem um livro, Vamos às Compras, que foi muito legal. Ele fez todo um estudo, eles colocavam câmeras dentro das lojas e eles identificavam como que o cliente fazia todo o processo. Então eles chegaram a várias conclusões ali. Normalmente, assim, onde os carros, né, você guia pela esquerda, normalmente os clientes, quando entram, eles entram pelo lado direito da loja. Existe um momento ali de quase uns 3 ou 4 passos de quando você entra na loja, que você se ambienta com aquele espaço. Então, a questão de iluminação, tudo isso daí é um momento que você entra e você capta aquilo dali. Então, aquele espaço ali de que você entra, ele não pode ter nada bloqueando, você precisa ter um espaço aberto. Então, vários cuidados foram feitos. Eu acho que, se eu não estou enganado, mas eu acho que o livro Vamos às Compras, do Paco Underhill, é um livro sensacional para quem está querendo estudar um pouquinho a respeito dessa questão de visual merchandising que a gente estava falando, de como como perceber que o negócio é extremamente profissional, é estudado, é uma coisa que passa um tempo, passam vários anos de estudo para provar que existe uma metodologia de venda. Né? E aí o que acontece, né? O que os empresários mais falam? Cada ano que passa eu perco venda. Aí culpa a crise, culpa o governo, mas não procura se informar, né? Não procura evoluir, não procura conhecimento. Enfim,
é impressionante como o empresário, às vezes ele se limita, né? Ele se limita muito, mas sempre foi assim, sempre vai funcionar assim. Não é. Não. E o legal também é uma coisa que a gente já ouviu, que é o seguinte, ele vê que está em crise, daí o negócio dele não está nada legal. Então eu vou pegar o carro e vou nos concorrentes. Aí ele chega nos concorrentes e os concorrentes também não estão bem. Aí ele volta todo satisfeito. Pô, tá todo mundo ferrado, todo mundo tá mal, então eu tô bem, então tá tudo legal. Então tá tudo legal. Né? E na verdade é bem o contrário. E também acontece aquela coisa que eu acho que você já deve ter passado, e qualquer um que sai para ir num restaurante, você pega 2 restaurantes, às vezes um do lado do outro, um na frente do outro, e você percebe um lotado e o outro completamente vazio. E daí, se você for falar com aquele cara que está vazio, ele é capaz de culpar a crise, só que ele não vê que na frente dele está tudo acontecendo ali. E ele ainda fala, não, aquele cara tem sorte, não entende que existe uma forma de se trabalhar diferenciada, que existe algo que o cliente está buscando, que talvez o restaurante dele não funcione. E se é numa cidade que você não conhece, um lugar que você nunca foi, ver um restaurante do lado do outro, um cheio, outro vazio, você vai no cheio, né? Pô, tá todo mundo vindo aqui é melhor. Pelo que eu vi aqui, tem muita coisa e se deixar a gente falaria também infinitamente sobre isso, né? A nossa ideia aqui, até pro empresário que está ouvindo a gente, até se tiver algum licenciado nosso, nos próximos episódios a gente tratar desses assuntos que a gente só levantou, a gente só pincelou aqui, porque daí a gente não vai falar só sobre o problema, a gente vai falar também da solução. O que você pode fazer se você é um consultor empresarial, se você trabalha com empresas, o que você pode fazer para ajudar esse empresário a alavancar os resultados dele, parar de errar naquilo que ele está errando, e se você é um empresário, já começar com algumas ações práticas para melhorar no seu dia a dia. Mas assim, tem uma coisa, cara, que eu vejo que algumas pessoas tentam, eles abrem a empresa, eles tentam não levar em consideração basicamente nada dos alertas que a gente fez aqui. E aí o cara não está tendo resultado, o cara já pensa em desistir de cara. Não, e ele desiste outra, né? Ele fala, não, isso aí não dá lucro. Esse tipo de negócio não dá lucro. O que eu mais escuto, o que mais escutava também era isso. Alan, esse tipo de negócio aqui eu tô vendo que não dá lucro. Porque não é só eu, meu concorrente também está reclamando, do outro lado está reclamando. Ou seja, é igual aquela do pegar o carro e visitar o concorrente. Eles têm essa discussão, não, esse tipo de negócio não dá lucro. Não é uma operação saudável. Entendeu? E aí isso faz eles desistirem, porque eles acreditam no próprio desconhecimento deles. É aquela terceirização da culpa, né? Nunca é culpa deles. Nunca é culpa de eu, empresário, que não estou fazendo uma boa gestão financeira, que não estou fazendo uma boa gestão de pessoas, que não estou fazendo uma boa gestão na área comercial, na área de marketing, enfim. Ele não enxerga que tem um monte de coisa que ele poderia fazer que ele não está fazendo. Ele só enxerga que, cara, o que eu estou fazendo não é suficiente, então esse negócio não é rentável. E aí desiste. E ele fica na cabeça assim, cara, mas eu já tentei de tudo. Não, mas você não tentou o principal, que é você parar de ficar se desgastando, fazendo, vou tentar agora fazer isso, vou tentar fazer aquilo, e planejar um pouquinho, pensar um pouco estrategicamente no negócio. O que eu realmente preciso fazer? Onde que eu estou errando? O que eu posso fazer para... E isso é uma consequência da falta de planejamento. Porque se você não tem um planejamento, no planejamento você já prevê às vezes algumas dificuldades e já prevê já algumas soluções. E mesmo se a solução não deu certo, com o dado estatístico, tu consegue ver, olha, talvez eu vou ter que mudar a solução. E outra, a meta, a previsão a longo prazo te dá mais uma confiança de tu não mudar. Você ter um planejamento, né, isso estabelece um grande objetivo que você vai sempre focar naquele objetivo. O grande problema hoje também de muitos empresários e empreendedores, principalmente pessoas que têm, né, uma mentalidade bem criativa, bem inovadora, que são empreendedores natos, aquele que já nasce empreendendo, eles têm muito disso. Né? Tem uma ideia, coloca em prática, aí não deu certo, já desiste, abandona, já vai para outra ideia. Mas, gente, tu não planejou bem essa ideia, tu não pensou bem nessa ideia, é só o instinto do empreendedor, mas não tem o instinto do administrador ali segurando ele, entendeu? Então é um vício de mercado mesmo. Essa questão aqui, só um detalhe aqui da mudança de foco, cara. Quando você muda um foco da empresa, agora eu vou investir, vou comprar desse produto aqui para tentar vender, vou tentar oferecer esse serviço aqui porque meu concorrente eu vi que ele vende. E aí as coisas não vão dando certo, cara. Você não vai criando uma autoridade no mercado, você não vai sendo reconhecido pelo seu trabalho. Durante o período de tempo você não é recomendado. O próprio mundo da consultoria mostra muito isso. Né? Tem muita gente que às vezes, poxa, eu saí de uma grande empresa, tenho anos de experiência, vou virar um consultor. Aí vira um consultor, empresário, porque pensa, poxa, trabalhei 10 anos dentro de empresa, eu sei o que se faz numa empresa. Aí vira um consultor, mas ele não tem noção do que realmente é ser um consultor. Tu ser um consultor é tu ser um empresário, tu ter uma empresa. Tu tem todas
por mais que ele pense, é só eu, meu negócio vai ser fácil de gerenciar. Mas, meu amigo, tu tem que ter RH, tu tem que ter jurídico, tem que ter contabilidade, tem que ter financeiro, tem que ter marketing comercial. Mas ele não enxerga isso. Aí ele tenta ser consultor durante um ano, fica penando, acha isso, ser consultor não dá dinheiro não. E é engraçado que isso daí é quase como o caso de Ferreira Espeto de Pau, né? Porque daí o cara ele passa isso daí pro empresário, mas na empresa dele ele não vive isso, né? Acho que isso aí é bastante importante. É igual tu ir no dentista e o cara tá com os dentes tudo... Esse negócio do foco, cara, acontece muito comigo aqui em Florianópolis, tem muito trânsito, né, cara? Quando você fica numa fila, cara, você fala assim, eu vou mudar, eu vou mudar de pista, cara. No momento que você muda, toma buzinada antes, né? A fila que você tava anda. Então, cara, dentro da empresa, você tem que tentar, tem que ficar um tempo, porque tem que maturar, né? Não dá para esperar a coisa cair do dia para a noite. Eu acho que também a questão do planejamento que faz ele desistir, porque é o seguinte, ele entra com uma grana que ele não sabe quanto dessa grana ele vai precisar, ele não entra preparado. Às vezes ele precisaria, ele vai ter um investimento inicial, vamos dizer, de 20 mil reais. Só que ele precisaria ter mais 30 mil reais junto com aquilo ali para ele aguentar essa empresa até ela virar. E daí não, ele tem os 25 mil reais, ele não consegue, ele não vai conseguir, entendeu? Mas e é de novo a falta de planejamento, porque a falta de planejamento, tu não define metas. Porque tem a diferença de criar expectativa e criar meta. O empresário ele só cria expectativa, ele nunca cria uma meta. E para você criar uma meta, tem que ter base estatística, tem que estudar o passado, tem que estudar o teu presente, tem que estudar a tua operação, o teu mercado. Mas tem que ter prazos também, meta tem que ter prazo. Então, assim, o problema do empresário, para ele querer desistir rápido, é isso, porque ele só cria expectativa. Aí a expectativa não acontece, e o que acontece, ele abandona. E por estatística do Sebrae, né, a gente vê, cara, são de cada 4 empresas, uma empresa fecha antes de 2 anos. São 25% das empresas brasileiras fecham antes de 2 anos. Se ele fosse fazer um plano de negócio, desculpa te cortar, João, mas, por exemplo, vai comprar uma franquia, uma licença hoje. Cara, o payback médio de mercado é de 28 a 36 meses de retorno. Aí o cara abandona a ideia já no início do segundo ano, entendeu? Para tu ver como ele não estava preparado. Porque se ele tem um plano de negócio, ele sabe, cara, eu vou começar a ter lucro só no terceiro ano. Então ele já sabe quanto que ele vai ter de capital para iniciar esse negócio, entendeu? O que ele vai ter que fazer, ou seja, é o desconhecimento. Cara, é um negócio assim, não tem fórmula mágica, né? Não tem um negócio... Cara, você pode ver esses aplicativos que deram certo aí, vários negócios que hoje bombam, todo mundo conhece e desfruta. Cara, não foi do dia para noite. O Uber não criaram do nada uma ideia. O Uber não foi uma expectativa. O Uber foi uma coisa bem estudada. Eles analisaram um comportamento humano, uma tendência mundial, uma situação do planeta, foi lá que era a nossa solução, que é o que a gente fala lá atrás, né? Não venda mercadorias, né? Não venda só mercadoria, venda a experiência, mas na verdade a experiência ela é derivada da solução. Tu tem que criar uma empresa para curar a dor do ser humano, para entregar a solução para ele, né? E é isso que não acontece. Né? É bem comum, na verdade, ter um prazo, às vezes, até de 5 anos para o negócio realmente ter uma virada de jogo. Assim, né? Eu estou analisando alguns modelos de franquias para investir junto com a minha noiva e um dos modelos de negócio que a gente gostou muito, o payback é de 42 meses. Tu tá falando bastante de payback, mas eu acho que vale a pena a gente também dar um pouquinho do que é o payback. É verdade. O payback, gente, é o quê? É a estimativa do tempo que vai retornar o investimento que você vai fazer para abrir aquele negócio. Por exemplo, essa franquia que a gente está analisando lá, o investimento é de 500 mil, né, R$500 mil. E a franqueadora fala assim para mim, olha, Alan, tu vai investir R$500 mil agora, por exemplo, em fevereiro de 2020, né, e os teus R$500 mil ele vai retornar para ti em março de 2023. Né, então, ou seja, lá em março de 2023 vai retornar para o meu bolso os R$500 mil que eu coloquei mês que vem em fevereiro, né, que foi para abrir esse negócio. A partir de março de 2023, tudo que entrar agora é lucro derivado desse negócio. Então o payback é esse timing que leva... uma estimativa do quanto volta. Só que olha só que bacana quando tem um plano de negócio. Eu injeto R$500 mil para abrir, mas eu tenho que ter mais capital. Porque os 6 primeiros meses eu vou só ter prejuízo. Até eu conseguir chegar no meu ponto de equilíbrio. Que daí é o que? O ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é quando eu consigo ter uma receita que paga as minhas despesas variáveis e as minhas despesas fixas. E aí chega a lucro zero. Por exemplo, pelo menos eu paguei todo mundo, paguei prejuízo e não estou devendo para ninguém. E o que é a despesa variável, né? A despesa fixa, rapidamente? A despesa variável é aquela despesa diretamente ligada à venda, que daí entra mercadoria, entra impostos, entra frete, entra comissão, taxas, que, ou seja, eu só vou ter essa despesa se eu vender. E a despesa fixa é o quê? A despesa da operação. É o aluguel da loja, é o salário dos colaboradores. Né? Então, ou seja, o ponto de equilíbrio é eu chegar no momento que a minha venda paga toda essa operação, entendeu? Então,
essa é a desinformação que o empresário tem hoje para abrir um negócio. Ele não abre sabendo disso. Aí o que acontece? Eu tenho 50 mil reais na conta. Fechou, vou abrir uma empresa. Mas ele não faz conta. Aí ele acha que 50 mil reais é o suficiente. Cara, ele abre um negócio que ele precisaria de 150 mil. Aí lógico, vai abrir um negócio, vai dar 4, 5 meses, ele vai estar desesperado. Aí o que acontece? Começa a pedir empréstimo de banco. Aí por isso que ele vai falir lá no segundo ano. Porque ele já não consegue mais, ele já quebrou a empresa dele e está quebrando o financiamento do banco. E ainda Ele já colocou no cartão de crédito, já pegou cheque especial. Tem outra questão um pouco mais subjetiva, mas que acontece muito, que é o psicológico do cara tá desgastado. Ele tá com uma insegurança, um medo de ter perdido dinheiro, tá com uma ansiedade de ganhar o dinheiro também. E o cara não fica bem. Ele começa a se comparar com as pessoas, começa a pensar o que ele vai falar para a pessoa que acreditou nele e atrapalha tudo. E também, gente, acontece muito que eu acredito que até às vezes uma boa parte seja por sorte, desse cara que, né, digamos, vamos dar um exemplo aqui, o cara precisava de 150 mil na realidade para abrir esse negócio, ele tinha 50 mil, mas mesmo assim ele abriu, ele era empreendedor, que empreendedor ele é corajoso, ele assume riscos. Aí ele foi lá, investiu os únicos 50 mil que ele tinha, deu 4, 5 meses, faltou dinheiro, ele foi lá e pegou um capital de 100 mil com o banco. E aí, beleza, tocou o negócio durante 1 ano e meio. Aí chega lá e que é aí que ele procura um consultor, ele procura um coach, ele procura a line aqui, ele procura o nosso licenciado, que ele vê, cara, vou ver se alguém dá um jeito, porque eu não estou dando jeito. Ele pega e fala, não, esse meu negócio não é lucrativo. Aí quando a gente começa a organizar as informações, a gente fala, cara, pior que o teu negócio dá lucro. O problema é que tu tá todo endividado, cara. Mas por que tu está todo endividado? Porque tu não se planejou para abrir esse negócio. Hoje a tua operação é saudável. É que você não está sabendo analisar os números, porque olha só, se tu pegar a tua receita, a tua despesa variável, a tua despesa fixa da operação, era para estar sobrando 15 mil reais de lucro todo mês. O problema, meu querido, é que tu está pagando só de financiamento 8 mil e tu está tirando da empresa mais 12 mil, 13 mil todo mês. Não, eu não tenho salário, eu quase não tiro. Como não? Cara, olha só, na tua DRE, tá a faculdade da sua filha, tá o financiamento do seu carro, tá o financiamento da casa da praia, tá a viagem, a última viagem que você fez para a Europa. Ou seja, cara, tu tá arrombando os cofres da tua empresa. Fala que tua empresa não dá lucro, tua empresa é altamente lucrativa, tá dando 12 a 15 mil reais por mês. Essa é aquela hora que a gente fala assim, alguém tá roubando a minha empresa. Aí, ó, descobri-se agora quem tá roubando a tua empresa. O principal bandido aqui é você, o principal bandido. Aí o que a gente faz nesse caso, até uma dica para os consultores aí que estão assistindo a gente, cara, faz essa análise financeira, congela a dívida, vai negociar com o banco, fala pro banco, meu querido, o negócio é o seguinte, o meu cliente aqui, ele realmente se endividou com você, porque ele não se preparou aqui para abrir o negócio, mas a história é a seguinte, você quer receber esse valor que ele pegou, eu te quero. Então a gente vai precisar congelar essa dívida por 6 meses e vamos refinanciar isso durante tantos meses aí, porque eu preciso desse fôlego para colocar a empresa dele nos trilhos e aí ele vai conseguir te pagar. Porque se tu continuar cobrando isso dele, ele vai quebrar daqui a 2 meses e tu não vai receber nada. Entendeu? Então, ou seja, o empresário, ele não se atenta a isso. Entendeu? Ele acha que é uma fórmula mágica, que ele precisa descobrir uma fórmula mágica. Não é. É o básico, é fazer um básico bem feito que ele vai conseguir ter muito sucesso. Uma das coisas que a gente percebe nos principais aí empreendedores que deram muito sucesso, que tiveram muito sucesso, é a questão da resiliência. Né? Você pega hoje, por exemplo, um cara que nem o Jorge Paulo Lemann, mas pô, é um cara que foi extremamente resiliente. Hoje é o brasileiro mais rico, eu acho que do mundo, né? E é um dos caras que foi extremamente resiliente, quebrou o negócio dele, né? Então, assim, ele teve vários problemas, mas ele não desistiu, ele continuou, né? Claro, obviamente que continuou aprendendo que errou, né? E colocando em prática, planejando, sendo muito melhor. E isso daí fez com que ele crescesse e fosse... E se a gente pegar a história de quase todos eles, de todos os empreendedores que têm sucesso hoje, é isso. É que as pessoas, às vezes, elas têm a falsa impressão que quem está hoje no topo não teve pedras no caminho, né? Não teve percalços. Eu falo sempre que essa estrada do sucesso, o pessoal quer buscar o sucesso e tal. Primeiro, o sucesso é relativo, né? Mas não é uma estrada linear. Você vai ter várias curvas ali, você vai ter insegurança em qualquer área que você tiver, vai ter suas dificuldades. Mas, cara, eu acho que a gente conseguiu mostrar bem todas as possíveis dificuldades que um empresário pode enfrentar e até toda a oportunidade que um consultor tem para chegar numa empresa e realmente fazer a diferença lá. Não só na questão de abrir uma empresa da forma correta, mas quando a pessoa já está tocando a empresa há um tempo, ele está ainda cometendo alguns desses problemas, algumas dessas falhas, e nem tudo está perdido, tem como fazer alguma coisa. E é justamente sobre isso que a gente vai falando então nos próximos episódios, a gente vai tratar sobre cada um desses temas aqui, trazendo as soluções aprofundadas. Trazer alguns cases, né, bem bacanas até para exemplificar melhor, para trazer para a realidade.
E nesse a gente vai ficando por aqui. Então, quero pedir para você que está assistindo a gente, se você está vendo no YouTube, para você, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aí. E não gostou, fala, né? Pode comentar, não gostei. Pode falar, porque a gente quer melhorar, quer trazer conteúdo aí de valor para você. Compartilhe com seus amigos, se inscreva aí no nosso canal. Se você está ouvindo isso pelo Spotify, pelo Deezer, tem um aviãozinho ali, você pode clicar ali e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso, que precisa às vezes até de um choque de realidade. Você vai estar ajudando a gente e a gente vai estar crescendo juntos aí.